Tem aí, você comentou alguma coisa sobre uma CPI do Foro de São Paulo? Você está sabendo alguma coisa sobre isso? Veja, muitos parlamentares falam há muito tempo de um debate mais aprofundado do que é o Foro de São Paulo, as estratégias criadas dentro do Foro de São Paulo que atentam contra a soberania dos países envolvidos. Se essa ideologia de esquerda combinada de apoio financeiro, de desvios de verbas, de obras em outros países com dinheiro brasileiro, há uma participação de vários presidentes de esquerda, muitos deles ditadores dos seus países. Aqui não há uma ditadura de esquerda do PT, porque o país é um país democrático e foi para as ruas, porque os projetos de lei que vêm para o Congresso Nacional e as tentativas que eles fazem de dominação da mídia, da impregnação de tribunais e de outros órgãos é extremo. Mas existem ainda o Poder Judiciário forte no Supremo, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal atuando, e por isso que uma Operação Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro à frente, ainda nos dá esperança de que nada está, nem tudo está perdido. A gente acha assim que a gente sente na pele. Infelizmente, não são muitos os parlamentares com que a gente pode contar, sabe, Francisco? Você é um deles, por isso que eu fiz questão também de vir aqui conversar contigo. Um papo que bate só não vai ser suficiente, porque você é uma pessoa, um parlamentar atuante, conhece as coisas e mais. Você não vive nesse império da mentira que a esquerda tenta jogar na nossa cara e fazer a gente engolir. Porque a maioria das pessoas, a gente vai conversar, não, nunca ouvi falar de Foro de São Paulo, não. Não, imagina, fraude nas eleições, que isso? Vocês estão querendo dar o golpe. A gente ouve isso de parlamentares, né? Que eu costumo chamar esses aí, em vez de parlamentar, de parlamentar, né? Então, assim, é muito bom conversar, e eu sei que você tem outros projetos, queria que você falasse um pouco mais. Eu acho que o importante, hoje mesmo, a gente protocolou um novo pedido de impeachment. A minha equipe, do meu gabinete, a equipe jurídica, de técnicos, tem policiais federais na minha equipe aqui, estão há meses escrevendo um pedido individual. Eu me sentia na obrigação como deputado para dizer para o meu eleitor que eu fiz a minha parte, que eu protocolei também um pedido para não dizer, eu estou apoiando os pedidos que tem. Não, eu fiz a minha parte. Independente do resultado que esse pedido vai ter, eu protocolei, fiz andar um projeto, fui no presidente pedir que ele desse andamento, porque eu acho que a resposta para a sociedade, para o eleitor agora, é ver o que seu deputado está fazendo, quem está do nosso lado e quem não está. Por isso que nós brigamos juntos, com unhas e dentes, para não deixar o PT roubar o nosso painel dos deputados que estavam assinando o painel no Salão Verde da Câmara, o pró-impeachment. E o PT, ele é tão do discurso dúbio que em estados eles botam painel na porta dos governos, das assembleias, e aqui disseram que é um abuso no local de trabalho deles. Constrangimento assistir isso. Veja bem, o cidadão que é aquele que votou os parlamentares aqui dentro, que é representado, ele não tem o direito de se manifestar. Está cada vez mais difícil a gente entrar aqui, não está fácil não, é lista para isso, lista para aquilo. Eu que já tenho frequentado aqui há um tempo, tenho sentido essa dificuldade de entrar na casa, sendo que, se a pessoa coloca um cocar na cabeça, ela entra aqui e ninguém pergunta nada, tá? Então, para índio, para pessoal aí da CUT, roupinha vestidinho de MST, não tem dificuldade nenhuma para entrar na casa, fazer balbúrdia, gritar, fazer confusão e até atrapalhar o serviço dos funcionários da casa. Agora, a gente que vem, né, com esse discurso da paz, da tranquilidade, querendo conversar, muitas vezes é barrado. Isso eu tenho achado uns episódios meio lamentáveis, como ontem, o pessoal que está lá, os algemados pelo impeachment, que fazem parte do nosso projeto aí, da resistência popular pacífica, né, que é resistirmos às violações dos nossos direitos, é isso que nós estamos fazendo, foram agredidos, vejam, por uma deputada e seus assessores, a deputada Moema do PT da Bahia. Então eles foram arrancar os painéis, né, e chutaram, derrubaram o pessoal que estava pacificamente. Bom, por sorte, quando eu cheguei, eu sou advogada, né, o pessoal estava precisando de um advogado, eu imediatamente fui com eles, a gente prestou queixa lá na polícia, na DIPOL aqui, e vamos acompanhar aí o andamento. Mas isso que você falou é lamentável, esse discurso do PT, que não sabe conversar, já está desmoralizado, nem ligam mais para as aparências, né? Já partiram para a truculência e pronto. Não ganham mais nada aqui dentro.
Hoje, de novo, um projeto de lei, uma portaria do Ministério do Meio Ambiente revogando o período de defeso da pesca em função das fraudes que existem nas carteiras de pescador. Olha, o governo não teve capacidade de fiscalizar se havia fraudes e quantas havia, ele preferiu suspender o período de defesa, quer dizer, autorizando todo mundo a pescar para depois não ter peixe, depois do período de desova, para não pagar o seguro do pescador. Então não é um governo que está todo de ponta cabeça e a gente fica cada dia mais indignado. Semana passada ainda vi uma portaria dizendo que a mamografia do Ministério da Saúde a partir de agora só é recomendada de 50 a 69 anos de idade. Ou seja, a mulher que tem câncer de mama com menos de 50 anos de idade, ela não é mais recomendada a fazer mamografia pelo SUS. Eu consegui aprovar um requerimento ao ministro para ele vir explicar, mas é um absurdo atrás do outro. Por isso que nós temos que ter alguns deputados que não trabalhem só com projetos de lei, mas que possam ficar no dia a dia fazendo o que ninguém quer fazer, e decreto fiscalizando o legislativo, governo. né, para suspender aquelas medidas, porque hoje é assim, né? Autonomia de poderes, independência de poderes não tem mais, né? Porque o executivo cala a boca dos maus parlamentares, né, passando grana, e o legislativo e o judiciário vai lá e com uma canetada lá dos 11 ministros muda as decisões que o parlamento toma aqui na casa. Então é um absurdo, cadê? E a república com a independência dos poderes? Então assim, é preciso fiscalizar, não é verdade? São poucos que querem fazer. São poucos os que querem fazer isso. No caso da ideologia de gênero, que foi extirpada aqui, né, no projeto nacional de educação, o executivo, o Ministério da Educação e o da Justiça ficaram colocando lá nos municípios, né, para o pessoal votar lá. Foi reprovado também. O que eles fizeram aqui na Secretaria de Direitos Humanos? Começaram a expedir ofícios e determinações, resoluções, para que as escolas, os shoppings tivessem esses banheiros que eles chamam de transgênero, sei lá como é que chama esse negócio, que é banheiro que pode homem entrar no banheiro de mulher, é uma confusão danada. Então a sociedade tem que estar vigilante. E eu sei que o Feliciano, ele mobilizou o pessoal para fazer um decreto legislativo para suspender essa resolução, e eles baixaram outra. Não adianta, o que nós temos que estar é vigilante aqui, porque esse governo ele acha as brechas. O aborto também foi outra, né? Nós fiscalizamos o tempo inteiro até que eles regulamentam através do Ministério da Saúde a forma com que o aborto possa ser cada vez mais liberado. Então não precisa de perícia, não precisa de boletim de ocorrência, cada vez facilitando mais. Nosso objetivo é manter a forma como está hoje, e o PT cada vez mais quer destruir a família. O objetivo deles total é dividir para governar, todos os princípios de Marx no Enem, pegando pensadores que para nós é a escória dos pensadores da nossa humanidade e botando como se fosse um exemplo para o jovem. Nós não temos preconceito contra gays, contra negros, contra nenhum tipo de ideologia. Todos são pessoas humanas, nós estamos todos juntos. O que nós não podemos aceitar é que algumas pessoas aqui no Congresso, usando essas ideologias, queiram fazer projetos para ganhar voto desses segmentos, causando confrontos entre as pessoas. Exatamente. Isso que fazem alguns deputados aqui, estimulam o confronto. Nós somos a elite branca, fascista, racista. Hoje eu estava ouvindo na Câmara, no plenário, aquele deputado Ivan Valente, do PSOL, de São Paulo, né? Então falando, dizendo que essas redes sociais, elas têm que ser punidas sim, porque ficam incitando o ódio, a violência, são racistas, essas elite branca, racista. Que isso, meu amigo? Eu fui chamada na CPI dos crimes cibernéticos, lá ficou mostrado o meu trabalho, que não tem nada de... Ninguém incita ódio, é um trabalho muito mais educativo e de denúncia, isso sim. Mas eles estão nem aí não, eles vão para a tribuna e falam qualquer coisa, o negócio deles é dividir e causar conflito entre as pessoas. O brasileiro é o povo da miscigenação. Não existe no brasileiro essa coisa de branco não gosta de preto. Isso nunca aconteceu aqui, você já viu? Isso pode ter, de repente tem uma pessoa ou outra que tem um sentimento preconceituoso, mas se for um sentimento, isso é problema dela. Se ela não externar na forma de uma atitude racista,
ninguém pode obrigar ninguém branco a gostar sabe, louro, moreno, não interessa, gente. O sentimento e o pensamento é livre. Agora, o que a gente tem que olhar é se a atitude, ela tem agressividade, violência. E eu digo, o brasileiro não tem isso. E alguns deputados que querem votos de segmentos, eles criam projetos de lei que estimulam mais o preconceito e o racismo a partir da hora que ele formula cotas, que ele formula projetos de obrigatoriedade de casamentos em igrejas. Essas pessoas já têm a sua vida individual, a sua vida respeitada. Não há de se criar uma lei para poder criar críticas. Daí começam essas guerras nas redes sociais. As guerras começam em função desses deputados que estimulam dividir para poder ter votos de segmentos. Infelizmente é o que a gente assiste aqui. Essa é a tática da esquerda. Mas hoje você entregou uma faixa de impeachment lá, um pedido de impeachment para o príncipe. Como é que é isso? O príncipe japonês? O príncipe japonês saindo do plenário, e os movimentos pró-impeachment prepararam uma faixa em inglês dizendo que nós queremos o impeachment da presidente Dilma para que o Brasil seja um país honrado como o Japão é. E nós pegamos o príncipe no contrapé. Quando o príncipe ia saindo do plenário, não viu nem o que era. Nós paramos, botamos a faixa, ele leu em inglês, deu uma risada e foi embora. Mas serviu de uma foto histórica do príncipe japonês, o herdeiro do imperador, lendo a faixa do nosso pedido de impeachment da presidente Dilma. Valeu a pena. Que legal. Então, mas assim, mais alguma palavra, alguma mensagem que você gostaria de passar? Nós vamos fazer outro, gente, porque realmente, só de conversar um pouquinho com o Francisquinho, a gente vê que ele tem muito conhecimento e muita vontade política, né? Então, assim, você tem que ter o apoio, porque as pessoas falam assim, política é tudo igual. Não, não é, gente. E se a gente não separa, para que ser diferente se você vai ser tratado que nem os outros? A gente tem que saber quem é quem. E eu uso muito esse meu programa, o Papo que Bate, para apresentar para as pessoas aqueles políticos que eu acho que tem algo a dizer que é importante para a gente, sabe? Para os eleitores, para a sociedade, né? Então, assim, político não é tudo igual. A gente sabe que tem uma grande parte dos parlamentares aqui que são, assim, a gente sabe que não pode contar, eles estão aí no império da mentira, eles estão aí para tudo, se vendem. Eu fico impressionada com a falta de dignidade dessas pessoas que ocupam um cargo de parlamentar, representam milhares de pessoas que se vendem mesmo. Assim, poxa, não tem brilho. Mudam, né, de lado conforme o vento muda aqui fora. Exatamente. Mas eu vou deixar, Bia, o meu Facebook, que é a minha fanpage, que é onde eu tenho usado como instrumento. Muitas vezes a mídia não dá toda a divulgação desses projetos, que não são projetos muitas vezes de interesse, de veículos que estão muitas vezes ocupados pelas verbas publicitárias das estatais federais, etc. E essa minha fanpage tem tido, em média, 40 milhões de acessos semanais. A gente tem usado como um grande veículo da oposição e da divulgação das ações de fiscalização. É o Fernando Francisquini BR, BR de Brasil, no final. Então, você está convidado, Bia, junto com você que já participa junto comigo, para acompanhar o nosso dia a dia ali na fanpage, que a gente coloca de tudo. Não tem papo na língua, é papo que bate ali também. Papo que bate. Isso eu quero deixar registrado aqui, que eu nem conhecia o Francisquinho. Eu fiquei conhecendo de acompanhar os seus projetos, tá? Ver o que você fazia lutando para botar bandido na cadeia, para desmoralizar, desmascarar essa história de direitos humanos, que na verdade, direito dos manos, como vocês chamam, né? Que só protegem bandido. E eu fiquei impressionada com o seu trabalho. E passei a te admirar de longe, porque eu não te conhecia. Obrigado, então agora que eu conheço pessoalmente, admiro mais ainda, tá? E a gente vai ficar junto porque nós estamos lutando por um Brasil melhor. Muito grata por esse papo que bate. Obrigado. Até a próxima. Até.